Eu não sei se começou. Aí, começou, ele aparece um aviso. Então, bom dia a todas, bom dia a todos ou a todo. Queria dizer que é uma alegria estarmos aqui mais uma semana na nossa tópica do constitucionalismo feminista, e nessa semana com claro prejuízo, porque depois de tantas boas aulas, coube a mim dar aula essa semana, então, obviamente, aí já começo com déficit, né, com relação a todas as aulas que me precederam, a professora Kátia, a professora Estefânia, a professora Angela Fonseca, a professora Cris Peters, no nosso último encontro, mas de toda maneira, enfim, estou aqui motivada pelo desafio e com a certeza de que, obviamente, não vou conseguir chegar onde as professoras que me precederam chegaram, mas são todas inspirações para isso que a gente vem chamando aí do movimento do constitucionalismo feminista. Né? E eu já anunciei, na verdade, eu já venho anunciando desde o início das nossas aulas sobre o que eu vou falar, que é um tema que eu acho que é central para o constitucionalismo feminista, que é a questão do aborto. Eu acho que falar em constitucionalismo feminista passa por nós desatarmos esses nós bastante complexos no que diz respeito à proteção da igualdade, à autonomia das mulheres, e nesse cenário, sem a menor dúvida, a proibição do aborto emerge aí como um ponto espinhoso fundamental, e não é por outro motivo, né, que várias cortes constitucionais, seja da nossa região, seja do mundo, vêm, enfim, trabalhando estándares, né, para compatibilizar aí a proteção do direito ao aborto dentro do quadro constitucional, e essa é uma realidade no nosso caso, né, temos aí pendente de julgamento a DPF 442, o Supremo Tribunal Federal, da relatoria da ministra Rosa Weber, e alguns outros precedentes que pavimentaram o caminho até lá. Então, eu vou enfocar esse tema hoje, sobretudo com base numa reflexão que eu também tive a alegria e a honra de escrever com a professora Estefânia, sobre justamente a questão, né, da judicialização do aborto no Brasil, né, dando um panorama e trabalhando um pouco com uma perspectiva que a professora Estefânia já trabalhou com vocês, que é como é que um julgamento de gênero ou com perspectiva de gênero pode, enfim, iluminar aí essas discussões. Uma premissa fundamental, só antes de, eu fiz uns slides, antes de começar a passar os slides, eu só queria falar para vocês, assim, para tratar o tema do aborto, é fundamental, obviamente, que a gente tenha a abertura para o diálogo, né, então, se sintam muito livres aqui ao momento que forem me interromper. Eu realmente gostaria que a gente fizesse aqui um debate, o diálogo. Esse é um tema espinhoso, mas eu acho que é justamente esse o lugar, né? A academia, a universidade é o lugar de tratar essas ideias. A gente pode ter contraposições teóricas, desde que fundamentadas, desde que bem, enfim, embasadas. Não estou aqui para convencer ninguém do meu posicionamento, estou aqui justamente para que a gente acenda esse debate, que é fundamental para o direito constitucional e que, por tanto tempo, ficou alijado do direito constitucional. Portanto, o respeito é o que nos motiva aí a essas discussões. Eu confesso que nessa época de intolerâncias crescentes, toda vez que eu vou trabalhar com um tema assim, eu sempre penso e me pergunto, será que é o caso? Será que deveríamos? Mas mesmo nesse cenário, eu acho que é fundamental, não me furto a esses debates, né? Às vezes é diferente fazer uma coisa em sala de aula física e outra coisa em sala de aula virtual, que depois o vídeo fica lá e isso, né, eventualmente viraliza e tem um potencial, infelizmente, de atiçar aí o ódio, né, e a aversão. A gente já viu isso, infelizmente, acontecer em inúmeras circunstâncias na nossa realidade, mas de toda maneira eu tenho tanta convicção que esse é um tema tão central para o constitucionalismo feminista e é um debate tão importante de acontecer que mesmo com todas essas contraposições, mesmo com todos esses senões, eu não poderia escolher outro tema para tratar senão esse na aula de hoje. Então, fazendo essa advertência inicial, aí é que a gente começa a tratar do tema e, como eu disse, a vocês está dentro, né, da agenda do constitucionalismo feminista, e esse eu acho que é o primeiro e mais importante passo,
nesse sentido, é que é um tema do direito constitucional, né? Infelizmente, por muito, muito, muito tempo, o direito constitucional abriu mão aí de trabalhar esses temas, né? O aborto não aparecia aí dentro, pelo menos do direito constitucional brasileiro, não aparecia dentro dos nossos debates, né? E só mais recentemente é que o tema veio, né, ancorado aí em algumas discussões. Vamos trabalhar especialmente com a DPS 54, que acendeu efetivamente esse debate no Brasil. Isso foi só mais recentemente que ele, digamos assim, ascendeu para a agenda do direito constitucional como um todo, e aqui eu acho que, obviamente, há um ganho direto com as discussões do constitucionalismo feminista que fizeram isso emergir. E só para, enfim, também situar todo mundo antes da gente começar propriamente a entrar na discussão sobre o aborto, só dizer que, do ponto de vista teórico do qual a disciplina que parte e a própria ideia do constitucionalismo feminista parte, quando nós falamos de constitucionalismo feminista, nós não estamos ignorando as múltiplas facetas e as múltiplas vertentes que o discurso do feminismo tem e assume as suas mais variadas correntes, mas aqui nós estamos falando necessariamente de um discurso que se apoia no princípio da igualdade, né? Então, a ideia central da igualdade entre os sexos, entre homens e mulheres, na múltipla acepção do que é ser mulher, né? É o que nos motiva a essas reflexões. E há um segundo ponto também que, para mim, é fundamental no constitucionalismo feminista e tem uma relação direta com, enfim, o que eu estudo e o modo do que eu vejo o direito constitucional, é que não há projeto de constitucionalismo feminista sem que haja um diálogo e uma interlocução com as cortes internacionais, com o direito comparado, com o direito internacional dos direitos humanos. Então, esses diálogos, essas pontes, esses intercâmbios, esses empréstimos, né, eles todos são fundamentais e aí preenchem o cenário do direito constitucional, disso que alguns chamam de transconstitucionalismo, outros de constitucionalismo multinível, outros de pluralismo constitucional, seja qual for a vertente, trabalhar dentro do constitucionalismo feminista nos leva necessariamente a essa concepção. Então, feito aí esses dois disclosures iniciais, queria... deixa eu achar aqui o PowerPoint para compartilhar com vocês. É engraçado, às vezes aparece, nem sempre aparece para mim aqui. Aqui, achei. Não, mas esse é o PowerPoint, eu queria o PDF, que fica mais... Bom, eu vou tentar aqui, qualquer coisa vocês me avisam se vocês não estiverem vendo os slides. Ainda não está compartilhando, é que às vezes ele demora... Ele tem um delay aqui, ele está abrindo para mim. Não, tá. Não é possível exibir o conteúdo da apresentação, por algum motivo. Agora sim, tá, começou a... Espera aí, ele ainda está tela preta, mas está aparecendo algum compartilhamento. Acho que está entrando. Já vê? Já vê. Tá. É que aqui para mim ainda não está aparecendo. Apareceu para mim. Uhum. Apareceu? Apareceu, sim. Uhum. Com a bandeira verde. Uhum. E se eu mudo o slide, vocês estão vendo também? Então sim. Tá bom. Então tá. Então, qualquer coisa vocês me avisam se der algum problema, porque eu não deu como se tivesse dado um problema. Bom, então, a primeira questão aqui é trabalhar justamente, numa primeira perspectiva, o direito ao aborto, né? Ou, enfim, algumas autoras gostam de falar interrupção voluntária da gravidez. Há aqui uma certa, não é só uma discussão teórica, né? Existe, enfim, uma diferença de concepção, mas aqui eu acho importante remarcar esse espaço e essa nomenclatura do aborto, justamente para, enfim, retirar aí todas as contraposições, todas as cargas, né, morais, enfim,
que gravitam em torno do tema, porque às vezes quando a gente trabalha com a ideia da interrupção voluntária da gravidez, que é efetivamente o que nós estamos falando, parece que a gente está tentando suavizar ou dissimular, como se a gente não estivesse falando do aborto. Então, estamos falando do aborto, né? A interrupção voluntária da gravidez é, sim, né? Enfim, está dentro desse espectro, está dentro desses temas, e o que eu proponho a vocês aqui, com base na teoria do constitucionalismo feminista, é trabalhar o aborto como um direito, a interrupção voluntária da gravidez como um direito, e um direito humano, né? Então, né, aqueles que preferem, eu particularmente não uso muito essa distinção de terminologia, mas para aqueles que preferem um direito fundamental dentro do nosso texto constitucional. Para enfrentar o tema, a gente parte de um diagnóstico, que é o diagnóstico de que, isso a gente já falou na semana passada um pouco, num comentário que eu fiz, na semana passada não, na semana anterior, com a professora Cris Petter, que esse é um tema que no Brasil, e não é só exclusivamente uma enfim, realidade só brasileira, é um tema que ficou aí dividido entre o tratamento penal e o tratamento dos direitos da personalidade no âmbito do direito civil, na esfera penal como uma questão de polícia, como uma questão de criminalização, né, um mandato criminalizador, e importante entender que é um mandato criminalizador até hoje vigente, que foi pensado e concebido dentro da década de 40, né, que é justamente aí, enfim, a data, né, de entrada em vigor do nosso Código Penal. Portanto, nós temos aqui um fosso gigantesco do ponto de vista do contexto, né, de entender qual era o contexto da situação da mulher, da situação das pautas feministas, da situação familiar, né, naquele momento e hoje. Então, esse é um primeiro aspecto também bastante importante, né, de ser ressaltado. E, de outro lado, também, a maior parte das discussões, e se vocês fizerem uma pesquisa de métrica bibliográfica, vocês vão ver como a quantidade de autores que trata essa matéria dentro do âmbito do direito civil é muito maior do que a quantidade de autores que trata a matéria dentro do âmbito do direito constitucional. Porque, por muito tempo, ela ficou conectada com a discussão sobre a autonomia, né, sobre o corpo, sobre a autonomia corporal, e aí também é intimamente ligada com as discussões enfim, da bioética, né, e também discussões que permeiam aí o início da vida. Isso não está dentro do nosso texto constitucional, estava no Código Civil anterior e no Código atual, a teoria natalista como opção. Então, também essas discussões, né, foram lá colocadas muito dentro do direito civil, como se fosse algo de foro íntimo, como se fosse uma discussão exclusivamente privada, que não dissesse respeito à espacialidade pública, que não devesse estar no espaço público. Até, aqui eu me permito um parênteses, eu tenho a super honra e a alegria de ser colunista do blog, do ICON, da iniciativa do capítulo da Colômbia, que é o iConnect Blog, e eu entreguei há poucos dias o texto da minha coluna que sairá logo, e o tema era justamente esse. O constitucionalismo contemporâneo tem que se apropriar dessa agenda. O aborto é uma agenda do direito constitucional, e há ganhos em trabalhar com o aborto dentro dessa visão, como um direito fundamental, como um direito humano. Obviamente que isso não retira da esfera penal nem da esfera civil esse debate, mas complementa, dá mais tônus, né, e uma outra espacialidade para a questão, que deixa de ser uma questão de foro íntimo, ou como diz ali no cartaz, deixa de ser uma questão de polícia e passa a ser uma questão de discussão sobre direitos humanos, sobre saúde pública, sobre igualdade, sobre liberdade, e é nesse prisma que o direito constitucional tem a contribuir. Agora, aqui também há um outro diagnóstico que é fundamental de se ter presente, né? Não nos enganemos, né? O direito constitucional, tanto quanto o direito civil, tanto quanto o direito penal, excluem também as mulheres do debate. O constitucionalismo feminista é justamente isso, né? É uma posição constante de reivindicação, de espaço, de participação, porque, obviamente, na década de 40, quando o Código Penal foi feito, obviamente não havia qualquer participação feminina aí na construção da normativa a negar o aborto. Mesmo, né, a tratativa dentro do Código Civil, vocês sabem que o nosso Código atual, que entrou em vigor em 2003, em grande medida uma reprodução do Código Civil de 1916,
né, que também tinha uma outra compreensão, enfim, com relação à mulher, e, portanto, nós temos aqui a necessidade, obviamente, de, com esse giro, com a assunção dessa agenda constitucional, trazer as mulheres para o debate, né? Esse é um debate que é de todos, não é exclusivamente das mulheres, mas pelo impacto desproporcional que tem na vida das mulheres, é fundamental que elas sejam as protagonistas dos debates, né? Há um bordão, sobretudo no movimento internacional de direitos humanos, com relação a múltiplas vulnerabilidades, que fala nothing about us without us. Então, nada sobre nós sem nós será levado adiante. Esse é um tema, como eu disse, da espacialidade pública, do debate público, do debate constitucional, portanto, todos temos que fazê-lo, mas reconhecendo as mulheres, obviamente, como protagonistas desse debate e necessariamente sendo ouvidas. E não é por outra razão, eu vou falar disso, mas já antecipando, que, por exemplo, na audiência pública da DPF 442, muitas mulheres foram ouvidas, né? E isso é fundamental, obviamente, é fundamental, já que a gente não tem a representação, por exemplo, paritária na corte, né? São só, enfim, 2 ministras numa corte muito marcada aí pela presença masculina, né? É fundamental que a gente tenha esses outros mecanismos de integração no debate. E aqui eu me permito citar o próprio relator da DPF 54, o ministro Marco Aurélio, que disse em plenário, não sou eu que estou dizendo, o ministro Marco Aurélio, que se o aborto fosse masculino, essa discussão já tinha sido resolvida faz tempo, né? Então, isso mostra como a diferença de representatividade, como, enfim, as estruturas disso que se chama de patriarcado funcionam e impactam aqui nas discussões desse tema, né? O que nós temos hoje como um cenário, né, na maior parte dos países, sobretudo da região latino-americana e no Brasil, né, a regra geral de proibição da interrupção voluntária da gravidez, proibição da prática do aborto, tipificando-a penalmente, com algumas hipóteses legais de exceção, né? As hipóteses que estão no Código a decorrente de violência sexual, né? E as hipóteses em que há algum risco de saúde para a mãe, e acresceu-se, né, com o julgamento da DPF 54, a hipótese de anencefalia. Aqui, eu queria até abrir um parênteses, porque isso nos permite discutir algumas outras questões que não estão necessariamente no que foi julgado. A primeira delas é o seguinte: em relação às hipóteses legais, existe um princípio fundamental em matéria de direitos humanos, que é o princípio da vedação do retrocesso, né? As conquistas que foram atingidas não podem ser retroagidas. Aqui é fundamental que a gente tenha em mente, tendo em vista, né, a erosão democrática que a gente acompanha na nossa região, e o déficit e as políticas aí deficitárias e retrocessivas em matéria de direitos, é fundamental que nós, enfim, nos agarremos a essas possibilidades que, como, né, a gente sempre tem que lembrar, foi o legislador da década de 40 que as colocou. Então, não era nenhuma pessoa emancipada, não era ninguém buscando aí uma grande revolução, né? São hipóteses mais do que razoáveis, mais do que humanas, para se permitir, obviamente, a possibilidade de interrupção da gravidez. Então, a questão da violência sexual, né? Existem projetos de lei hoje que tramitam no Congresso Nacional para, inclusive, reduzir essa mesma hipótese. A gente sabe que, ainda que a hipótese legal esteja prevista, é muito difícil, do ponto de vista do acesso aos serviços de saúde, de conseguir, mesmo nos casos de violência, e conseguir o atendimento de saúde com relação às hipóteses do aborto legal. Esse cerco da política pública tem sido cada vez mais fechado. Nós acompanhamos todas e todos estarrecidos o que aconteceu no ano passado com uma criança, né, em relação a possibilidade, enfim, de interromper uma gestação que, né, enfim, né, isso não deveria nem ser pauta, né, não deveria nem haver debate, né, muito menos, enfim, pregação na porta do hospital, mas, de toda maneira, esse cenário nos demonstra aí o quanto essas hipóteses têm sido cada vez mais restritas, né, seja em termos de política pública, seja em termos dos projetos legislativos que caminham. E com relação à hipótese da DPF 54, da anencefalia, era importante interpretar a DPF não apenas no seu dispositivo, por assim dizer, mas também nas razões que levaram ao julgamento da DPF. Aqui a gente tem
um precedente discursivo de justificativa é importante. Eu sei que o que vincula, no final das contas, é só o dispositivo, mas aqui, né, e fazendo coro aí com as ideias da professora Estefânia, pela ideia, né, do próprio romance em cadeia que se forma, da previsibilidade, da estabilidade, da segurança dos precedentes, as razões presentes na DPF 54 esteiam a possibilidade de, em qualquer outro caso de patologia grave incompatível com a vida extrauterina, a possibilidade da realização do aborto. E mesmo assim nós não vemos isso, né? Eu já pude, como advogada, atuar em algumas causas de mulheres que tinham, por exemplo, me lembro agora de um diagnóstico médico bem preciso, que era do body stalk, né, que é quando não há o desenvolvimento do tronco, e também é enfim, infelizmente, uma malformação incompatível com uma vida extrauterina, enfim, que dure mais do que horas ou poucos dias. E nesse caso, ainda que seja exatamente o mesmo, a mesma hipótese lá prevista da anencefalia, só que um outro diagnóstico. Ainda assim, nesses casos, as mães precisam judicializar, precisam acessar, né, o nosso complexo sistema de justiça, com todos os seus ids e quids, para conseguir aí a garantia da realização, e uma vez com a sentença, né, autorizando a possibilidade da realização da interrupção da gravidez, a execução dela também não é fácil, porque não são todos os hospitais que estão conveniados a esses serviços de saúde. Então, nós temos aí uma série de complexidades que restringe ainda mais as nossas hipóteses já restritas. E convém lembrar que aqui, obviamente, essas restrições não funcionam de modo igual a todas as mulheres. Né? Como eu disse, o constitucionalismo feminista tem como pauta, ou tem como pressuposto justamente essa visão plural, essa visão colorida, em relação à figura do feminino, e obviamente que o aborto funciona de modo muito diferente para as mulheres ricas e para as mulheres pobres, para as mulheres brancas e para as mulheres negras, né? E, sobretudo, aqui um traço distintivo da nossa região, que em relação às mulheres mais jovens, né? As crianças e as adolescentes. Até sobre isso, queria abrir um parênteses. O direito internacional não trabalha, que nem o ECA trabalha aqui no Brasil, essa distinção entre criança e adolescente. Para o direito internacional, na Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, todo mundo que tem menos de 18 anos é criança. Então, qualquer gestação, né? Vejam, a meu ver, já muda a própria lei. Qualquer gestação em alguém que seja menor de 18 anos, a gente está falando de uma gestação de uma criança. Né? Mas ainda que a gente trabalhe com essa ideia de distinção de criança e de adolescente, os dados nos mostram que essa é uma endemia, né, dentro da nossa realidade brasileira. Isso não é, obviamente, só próprio da realidade brasileira, mas é próprio de realidades que têm ou distanciamento de rendas muito grande, né? Então, uma desigualdade muito grande, ou uma pobreza também bastante expressiva, como infelizmente é o caso da nossa realidade. Então, de acordo com os dados que são da ONU, do Fundo de Populações da ONU, 95% dos partos de adolescentes ocorrem nos países mais pobres, né? E 19% das mulheres jovens em países pobres engravidam antes dos 18 anos, né? Quase 20% das mulheres em todos os países pobres, né? Meninas menores de 15 anos contabilizam 2 milhões dos 7,3 milhões de partos de adolescentes todos os anos. Tem 20 mil partos de adolescentes por dia. Dessas, 70 mil morrem anualmente por causas relacionadas à gravidez ou partos precoces, né? E são realizados 3,2 milhões de procedimentos de abortos inseguros entre adolescentes. Lembrando que esses dados são super subestimados, porque nós temos uma cifra oculta e gigantesca, né? Uma não contabilização, circunstâncias que nem chegam, enfim, ao sistema de saúde, até porque, né, e nós vamos, trabalhar um pouquinho mais adiante ali no outro slide que vem à frente, muitas dessas gestações são causa de violência, né? Violência que muitas vezes ocorre dentro do lar. Então, tudo isso passa por uma espiral bastante complexa de um ciclo de violência contra mulheres e meninas, sobretudo, e foi justamente por conta de dados como esse, de gestação precoce, que o Brasil foi incluído
num dos últimos lugares do rol dos está num dos últimos lugares do rol dos melhores países para se nascer e crescer meninas. O Brasil é, portanto, um dos piores lugares do mundo para nascer e crescer meninas. E aí, enfim, isso me arrepia, né? Porque, enfim, eu, como a professora Stefânia, tenho 2 meninas dentro de casa. Então, assim, é muito triste que seja esse o legado, né, que a gente está deixando a essas meninas. E nós estamos falando, enfim, de países que têm economias muito mais desarticuladas que a economia brasileira, né? Nós temos, portanto, estamos aí comparados à realidade de países paupérrimos, né, de países que figuram lá para baixo na lista das maiores economias mundiais. Nós estamos na lista das 20 maiores economias mundiais, estamos na lista lá dos centésimos IDH. Essa balança não pode ficar assim tão proporcional. E esse fator, o fator da gravidez precoce, o fator da violência e decorrente disso os casamentos precoces também e a ausência de acesso à educação são os grandes indicadores que nos colocaram lá para o final da lista. Então, eu trago esses dados só para mostrar a vocês, primeiro, que é uma questão urgente de garantir um futuro de segurança para essas meninas que crescem no nosso país, e segundo, para mostrar que é isso, os dados eles não recaem por igual em todas nós. Então, eu, Melina, com 30, quase 40 anos, quero realizar um aborto, é uma circunstância completamente diversa de uma menina de 12, 13 anos que teve uma violência dentro de casa e que disso decorreu uma gravidez, ou de uma trabalhadora negra, mãe solo, de tantas crianças. Então, aqui a unicidade das situações requer necessariamente que a gente olhe, né, as múltiplas vulnerabilidades ou as múltiplas discriminações que recaem sobre cada uma das mulheres, né? Isso é fundamental, a professora Stefânia já destacou isso quando ela trabalhou com a ideia de julgar com perspectiva de gênero. É fundamental que a gente olhe para essas diversas categorias que as autoras chamam de suspeitas, né? Ou seja, categorias que já devem, ali quando elas aparecem, ficar como pisca-alertas, aí a questão de sexo, raça, pobreza, situação de migração, enfim, é fundamental que a gente preste atenção a esses detalhes. E a frase que está ali embaixo eu anotei da aula da professora Stefânia, porque as pessoas não sofrem discriminação num vazio. Elas sofrem discriminação dentro de um contexto. Então, é esse contexto de interseccionalidades, ou, na verdade, algumas autoras chamam isso de overlapping discriminations, né? Existe no Brasil uma autora que trabalha muito bem com isso, além da Kimberly Crenshaw, que é uma referência internacional necessária nessa área, mas a Lélia Gonzalez trabalha muito bem com essas ideias, né? Uma pensadora negra que foi por muito tempo aí relegada ao esquecimento e que agora, né, tem a sua produção, enfim, devidamente reconhecida. Ela também trabalha com essa ideia. Então, é fundamental, quando nós estamos falando, obviamente, em garantir esse acesso, garantir esse direito, que a gente veja efetivamente as sujeitas de carne e osso de quem nós estamos falando, porque, obviamente, isso impacta de modo bastante diferenciado, né? Ontem, saiu um dado bastante estarrecedor, que não tem a ver com aborto, não tem a ver necessariamente aí com o nosso tema, mas tem a ver com acesso à saúde, que mostra esse desbalanceamento, né? Que a balança das pessoas que vão para a UTI nos hospitais privados e nos hospitais públicos e saem de lá com vida é completamente ao contrário. No sistema privado de saúde, 70% das pessoas com Covid que foram à UTI saíram com vida. No sistema público, 30%. Né? Então, isso mostra, obviamente, né, é um dado que já mostra como os nossos sistemas de saúde também refletem essas discriminações, esses preconceitos, né? Então, quais são os obstáculos aqui que, quando a gente fala em assegurar, né, o direito ao aborto, a gente está visualizando? Primeiro, essa ideia dos casamentos precoces, né? Uniões muito precoces. Eu até pus uniões estáveis, porque muitas vezes nem são casamentos formalizados, né? Enfim, às vezes uma menina que só sai de casa para sair da violência do pai, do padrasto ou de algum outro familiar a quem ela é submetida, ou às vezes essas uniões são fomentadas justamente por uma gravidez precoce, né? E essa gravidez precoce é fundamentada ali justamente e daí isso mostra como tudo aqui é um círculo, né? Pela falta de acesso a serviços de contraceptivos, né? Então não há educação sexual,
à gravidez precoce, a casamento precoce. Isso, obviamente, gera um ciclo que só alimenta, infelizmente, as estatísticas que continuam reproduzindo a morte de muitas mulheres e de muitas meninas por conta da prática do abortamento inseguro, né? Então, uniões precoces, violência e desigualdade de gênero, pobreza, coerção sexual, né? Violência e coerção sexual, estupro, políticas nacionais restritivas de acesso à contracepção e a necessidade de ter uma educação sexual apropriada para cada idade. E aqui é fundamental, pessoal, como na questão da Covid, é fundamental, né, escutar a técnica, escutar a ciência. Então, há uma grande contraposição aí, por exemplo, a questão da vacinação, por exemplo, de meninas com relação ao HPV, que causa o câncer de colo de útero, porque isso estimularia uma sexualidade precoce, né? Isso, obviamente, não tem qualquer comprovação. Então, mais uma vez, né, dar acesso à educação sexual, dar acesso à contracepção é a melhor maneira de prevenir essa realidade, de prevenir, né, a possibilidade de vir a ocorrer um aborto, de vir a ocorrer, inclusive, a morte de uma mulher ou de uma menina, justamente por conta de uma gravidez indesejada. Então, é por isso que aqui o tema se conecta muito com uma outra questão também que, enfim, eu acho que é fundamental da gente discutir, que é a questão aí dos projetos legislativos da chamada escola sem partido, né, e a impossibilidade da gente abordar esses temas dentro da sala de aula, né, se esse fosse um marco legislativo vigente, essa aula, por exemplo, eu com certeza não poderia dar, né? Então vejam como isso limita não apenas que o acesso à educação chegue, mas sobretudo que chegue aí também a própria liberdade de expressão, de pensamento, de cátedra, né? E às vezes é justamente nesse balanceamento entre esfera doméstica, esfera pública, entre escola e pais, que obviamente se faz de modo mais apropriado aí, centrada, enfim, desses temas que às vezes dentro de casa são tabus e que muitas vezes, justamente por serem tabus, provocam, né, consequências indesejadas que alimentam esse ciclo, infelizmente, que só vem reproduzindo mais violência contra mulheres e meninos. Então, o diagnóstico do qual a gente parte, eu trouxe aqui um mapa para vocês. As zonas mais escuras são as zonas mais restritivas da proibição do aborto, né? Só hipóteses legais extremamente restritas. Vejam que o Brasil está nesta zona, né? As zonas laranjas são de uma certa permissibilidade. A Argentina, esse mapa é antes da legislação argentina, por isso que a Argentina aparece aqui ainda em laranja, e aí em zonas verdes, que são as zonas em que o aborto é reconhecido como um direito. Então, vejam também como o desbalanceamento do mapa mundial é reflexo disso, né? Então, mais uma vez aqui, trouxe a vocês alguns dados, porque é obviamente fundamental a gente dialogar com a realidade. Esses dados não são super atualizados, são de 2015, de um artigo da professora Débora Diniz, né, que diz ali para a gente que entre mulheres com 18 e 19 anos, a proporção de realização do aborto é de 6%. E entre mulheres mais velhas, 35 a 39 anos, essa proporção chega a 22%. Isso nos mostra algo importante, que é quanto mais novas, menos acesso ao aborto se tem, né? Porque, obviamente, deve ter ali alguma estrutura de constrição ou de limitação, mas também é uma outra maneira de ler esse dado. Vejam, se nós temos uma proporção aí de 22%, o aborto é uma prática, ele acontece. Quer o direito criminalizar, quer o direito reprimir, ele acontece, ele é um dado da realidade. E aí cabe a nós escolhermos como direito constitucional, como direito penal, como direito civil, enfim, como direito como um todo, vai tratar dessa realidade, né? Vejam, até os 40 anos de idade, 1 em cada 5 mulheres já fizeram aborto. É muito alta a prática, né? E a maioria das mulheres, cerca de 95%, não tem o conhecimento, seja dos serviços prestados, seja em quais são os casos em que elas podem recorrer ao aborto legal, sobretudo em casos de violência sexual. 95%, né? É um dado muito alto. E, mais uma vez, eu volto ali à discussão anterior, educação é fundamental, obviamente, para ter acesso a esse tipo de informação, e na escola, nos lugares públicos, na arena pública de debates, que essa discussão tem que, obviamente, ocorrer, né? 48% da população
desconhece as hipóteses nas quais o aborto é legalmente permitido. Metade da população desconhece essas hipóteses, né? Então, é fundamental, obviamente, a gente dialogar com os dados da realidade para entender também, né, de que cenário nós estamos falando. E é um cenário que, obviamente, como eu disse, né, enfrenta muitos retrocessos, né, os populismos crescentes, não só no Brasil, né, nós vemos aí, sobretudo na nossa região latino-americana, em outros lugares do mundo, os populismos crescentes fomentam totalitarismos, tanto no campo público quanto no campo privado. Aqui é impressionante e existem vários estudos já correlacionando, né, como esse discurso da violência pública, como esse discurso encampado aí pela arena política da violência, gera reflexos no campo privado. Então, não é à toa que a gente vê um aumento da violência contra as mulheres, não é à toa que a gente vê um aumento da violência contra a população LGTBI, porque, obviamente, há aqui uma retroalimentação desses totalitarismos, né, que flanam da arena pública para a arena privada, infelizmente, aí reproduzindo preconceitos, reproduzindo discriminações e, infelizmente, no caso do Brasil, inclusive morte. Né? Então, dentro dessa pauta, dentro do pacote populista, a pauta de costumes é algo muito marcado, né? Então, se a gente vê no cenário brasileiro, isso fica muito claro, né? Como essa pauta de costumes tem permeado aí o debate público e a arena pública, né? Exemplo disso é que, e eu acho muito simbólico só a mudança de nome, a mudança de estrutura, né? Nós tínhamos o Ministério de Direitos Humanos, que depois no governo Temer já foi a Secretaria de Direitos Humanos, e agora é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Isso mostra discursivamente aí um pano de fundo que não se pode ignorar. Essa pauta de costume reproduz estereótipos, né? Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido a ideia de que se a mulher quis se engajar numa relação sexual, que aguente as consequências, então, que não pensou quando, né, praticou o ato sexual, então teria que supostamente aguentar as consequências, e isso é muito perverso, né, um discurso de punição às mulheres, um discurso de punição moral às mulheres, uma ideia de inferiorização das mulheres, de dominação dos corpos femininos, e que vem com uma influência religiosa muito marcada, né? E a ideia do discurso religioso, ainda que se concentre muito na ótica da sacralidade da vida ou da inviolabilidade da proteção do direito à vida, na verdade, essa é eu diria assim, uma vitrine, mas que tem por trás também a ideia da inferiorização feminina, do lugar de menoscabo em que as mulheres, infelizmente, foram postas pelo discurso religioso tradicional. Então, esses dois argumentos caminham aí muito conjuntamente. E um outro dado que mostra a perversidade dessa situação é que a gente não discute com a mesma veemência, com a mesma paixão, com a mesma truculência, o chamado, a expressão que se vem usando, aborto masculino, né? Nós temos uma quantidade enorme de famílias no Brasil que são chefiadas apenas por mulheres. Uma quantidade enorme de crianças que sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. E a realização, eu tenho até um pouco de estranhamento com essa expressão, mas a realização do aborto masculino, ela se dá num ato unilateral e potestativo do negar, de não querer, que muitas vezes vem associado com um estereótipo de gênero que é de diminuir a condição da mulher e da mãe, né, que supostamente, colocando em dúvida a própria paternidade, colocando em dúvida o comportamento, né, moral ou sexual da mulher. Isso não se discute com a mesma veemência, com a mesma força, né? Então, aqui isso mostra como, na verdade, aquilo que eu dizia ao começo, né? Como as mulheres têm que ser protagonistas desse debate, porque sobre elas as consequências são muito, muito mais graves no que diz respeito à proibição do aborto. E, mais uma vez, lembrando, porque eu acho que é fundamental a gente lembrar, sobretudo nesse tema, que quanto maiores os fatores de vulnerabilidade, e aqui, sobretudo, a situação econômica, né, maiores os impactos sofridos. Se nós pegarmos, ainda que os dados não sejam fidedignos, mas se nós pegarmos os dados da prática do aborto e as consequências em relação às mulheres pobres, em relação às mulheres negras, nós vamos ver um desbalanceamento também bastante grande. Bom, é este o cenário que nós temos, né, com relação à discussão do tema. Bom,
se nós estivéssemos discutindo talvez uma pauta legislativa de avanço, como na Argentina, né, ter um projeto legislativo que amplia no nosso cenário, justamente por conta dos retrocessos que vivemos. E ouso dizer que com os resultados eleitorais desta segunda-feira no Congresso Nacional, isso se agudiza, né? Nós temos uma pauta justamente de segurar o que já temos, de evitar retrocesso. Né? Então, os projetos de lei que nós temos e que caminham, ou que têm chance de caminhar dentro desse cenário, são, do ponto de vista do acesso ao direito das mulheres, mais restritivos, com limitação das hipóteses já legais de previsão do aborto, o que, obviamente, além de contrariar a própria Constituição, contraria vários compromissos internacionais em matéria de direitos das mulheres. Então, é com esse cenário que nós temos que lidar, e aí o campo judicial desponta como, enfim, o que nos resta, né, a se apegar. Eu, particularmente, estou, e acho que todo mundo que vive no Brasil, na realidade atual, tem uma reação muito forte à hiperjudicialização dos assuntos, sobretudo de pautas que são da arena política e devem ser deixadas na arena política e não são, obviamente, para o judiciário resolver, mas aqui, em especial nesse tema, acho que existe um importante papel e protagonismo do Poder Judiciário por alguns fatores. Primeiro, pela própria feição contramajoritária do debate. Né? Ainda que as mulheres sejam maioria, elas, obviamente, são subrepresentadas na arena política e, portanto, como não se trata de uma pauta em que a deliberação majoritária por si só consegue atender, obviamente, a essa visão, o Poder Judiciário, a sua vocação contra-majoritária, a sua vocação de defesa dos direitos, né, se a gente voltar lá para os primeiros movimentos constitucionais, é para isso que o Poder Judiciário surgiu. Me parece que aqui a gente não está falando de ativismo, não estamos falando de hiperjudicialização da vida, mas estamos falando de uma prerrogativa própria do Poder Judiciário que ele deve caminhar ou deve impulsar. Não ignoro que eu acho que seria muito salutar se nós tivéssemos um debate legislativo amplo, com mecanismos de participação em democracia deliberativa, audiências públicas na Câmara, audiências públicas no Senado, discutindo esse tema, trazendo vozes das mais variadas matizes, mas infelizmente não é essa a nossa realidade. Né? E silenciar, dizer, bom, seria preferente pela via legislativa. Se não há na via legislativa, não vamos em lugar nenhum, silenciar, compactuar com as milhares de mortes de mulheres e meninas por dia no nosso país que morrem em decorrência de abortamento inseguro. Então, é fundamental que a pauta caminhe e, inclusive, óbvio, a gente sabe aqui que as relações tensas entre os poderes impulsionam, né? Um impulsiona o outro. Eventualmente, um avanço no Poder Judiciário pode significar um backlash do ponto de vista legislativo, mas isso também faz parte da dinâmica da realidade. E aí, obviamente, a nova norma deverá passar por um outro filtro de constitucionalidade, e assim, a relação entre os poderes são tensas e dialéticas, mas isso tudo não pode, a meu ver, servir de justificativa para a gente condenar a judicialização do tema ou para dizer que o tema não pode ou não deve caminhar no âmbito do Poder Judiciário, né? Porque isso significa simplesmente manter essa estrutura de dominação que só reproduz violência e morte com relação às mulheres. Então, a pauta no Brasil avançou, sobretudo na via do Poder Judiciário, né? O primeiro e mais importante precedente, sem a menor dúvida, foi a DPF 54, né, que discutiu a possibilidade de interrupção da gestação em casos de fetos anencefálicos, né? A hipótese era justamente como o nome já diz, né, de anencefalia, de fetos que não têm a formação do tronco cerebral, né? E a premissa da qual o Supremo Tribunal Federal se pautou no julgamento da DPF 54 é justamente aqui da ideia de que, ainda que biologicamente vivo, né, a vida do feto anencefálico aqui sequer era considerada para a caracterização do crime de aborto, né, porque não há vida potencial. Então, a estratégia discursiva, isso talvez faça sentido para o momento em que a DPF foi julgada, a estratégia discursiva do momento do julgamento foi dizer, nós não estamos trabalhando com a hipótese do aborto, porque aqui não há vida potencial, né? Não existe vida possível do feto anencefalo.
E aqui eu queria fazer uma indicação, para quem ainda não viu, há um documentário primoroso que foi produzido pela professora Débora Diniz, que se chama Uma Vida Severina. Ela acompanhou uma mulher do interior de Pernambuco, justamente enquanto o julgamento do Supremo se desenrolava, porque essa DPF foi distribuída com um pedido liminar. O relator ministro Marco Aurélio deu a liminar para autorizar a interrupção das gestações com diagnóstico de anencefalia fetal em todo o território brasileiro. E ela acompanhou justamente uma mulher que estava grávida de um feto anencefálico nesse período, e justamente na transição, porque como uma decisão monocrática, ela foi submetida via agravo interno ao plenário, e o plenário cassou a liminar. Então, nesse vai e vem, ela acompanha a vida dessa mulher, da Severina, enfim, vale super a pena. Eu não veria agora no período pandêmico por conta da nossa alta sensibilidade aí, eu acho que, mas aquelas que estão se sentindo emocionalmente aí mais fortes, recomendo ver, porque de fato, eu acho que a professora Débora traduziu no documentário melhor do que qualquer livro, qualquer artigo ou qualquer, enfim, peça aí jurídica conseguiria ter traduzido o drama dessas mulheres, né? Então, ela mostra, inclusive, o quanto o discurso jurídico é afastado da realidade, né? O quanto aqueles homens que sentavam no plenário do Supremo Tribunal Federal não tinham a menor ideia do que e para quem estavam julgando, né? Então, essa condição, essa ausência de alteridade também como um aspecto fundamental de uma ausência de julgamento com perspectiva de gênero, mas a ideia que guiou, e eu trouxe aqui alguns votos da decisão, alguns trechos, perdão, do voto do ministro relator, que depois, né, apesar de ter essa liminar cassada, acabou sendo bem sucedido no mérito, em que ele trabalha com essa ideia, desculpem, passei, justamente com essa ideia aqui, a ideia central é essa que está aqui embaixo, de descaracterizar a prática do aborto, né? Segundo o ministro Marco Aurélio, aborto é crime contra a vida e se tutela a vida em potencial. Como no caso do anencefalo não há potencialidade de vida, não estaríamos diante da prática do aborto. E, enfim, há uma expressão bastante contundente no julgamento que assemelha e manter a mulher, fazer com que as mulheres tenham que levar essa gestação até o final, uma espécie de colocá-la em cárcere privado dentro do seu próprio corpo, né? Enfim, o parecer da PGR nessa DPF 54 foi subscrito pela então procuradora, né, hoje aposentada Débora Duprá, e ela fala que seria condenar as mulheres a fazer do seu ventre um caixão por 9 meses. Né? Sempre lembrando, pessoal, mais uma vez, que a DPF 54 tutela as hipóteses de interrupção da gestação para as mulheres que tenham o diagnóstico de anencefalia e queiram realizar a interrupção da gestação. As que não quiserem, as que acharem que não há problema nenhum em manter a gestação até o final, não passa a ser obrigatório, né? Passa justamente a ser uma liberdade de escolha da mulher sobre a sua gestação e, enfim, o resultado que possa vir dela. E a DPF 54 continua aí dialogando com a audiência pública que se teve no seu bojo, né, mostrando que, inclusive, nós estaríamos aqui diante de uma das hipóteses legais, porque existem vários laudos médicos que foram apresentados pelos amigos e trazidos na audiência pública, mostrando como a hipótese da gravidez, nesse caso, traz riscos para a saúde da mãe, não só para a saúde física, como para a saúde também psicológica, né? E enfim, a conclusão do ministro relator é que essa hipótese, inclusive, estaria prevista no Código Penal se, à época, na década de 40, tivesse condições de ter esse diagnóstico. Como não tinha, isso nem foi previsto pelo legislador penal, mas o ministro Marco Aurélio, aí, tentando fazer uma interpretação da própria mens legislatórios, vai dizer que é por uma questão de ausência de recursos técnicos. Se houvesse recursos técnicos para identificar, com certeza ela estaria no rol do Código Penal, porque vai no mesmo sentido, na mesma teleologia. E aqui eu quis destacar os votos das duas ministras mulheres no plenário, porque eu acho que, mais uma vez, né, a gente fala que é necessário, obviamente, dar protagonismo às mulheres e na subrepresentatividade feminina nesses temas. Então, a ministra Rosa acompanhou o voto do relator, trabalhando com a ideia
de que interromper a gestação decorre do direito de escolha da mulher de decidir sobre o futuro da gestação, né, sendo que um feto sem viabilidade não é aborto em linguagem depuradamente jurídica. Né? Então, mais uma vez, a ministra Rosa trabalhando com essa mesma ideia do relator, e eu acho que foi uma estratégia, talvez, foi a estratégia possível à época do julgamento para passar, né, e para conseguir, enfim, essa maioria, tentando descaracterizar, dizendo, olha, não é propriamente aborto, não há viabilidade da vida extrauterina, né? A ministra Carmen aí com uma carga um pouquinho mais, com tintas um pouquinho mais fortes, falando que era a liberdade de escolha da mulher, né, em prosseguir ou interromper a gestação e, enfim, escolher o melhor caminho a se tomar. Né, argumentando que a mulher não pode ser forçada a gerar e que sua função procriacional não pode lhe ser um fardo. Né. Aqui, a ministra Carmen já flerta com vários argumentos, né, da própria, enfim, do panorama geral e não apenas em relação às gestações anencefálicas. A ministra Carmen acentua que existem tratados internacionais celebrados pelo Brasil e que nesses diplomas legais há a previsão que os estados respeitem os direitos humanos, erradicando a violência contra a mulher e assegurando o direito à saúde feminina. E aqui eu queria fazer destaque a vocês, né, nessa interlocução com a ministra Carmen, o que eu disse ao início a vocês, como o constitucionalismo feminista se apropria, né, e se alimenta de todas essas discussões do constitucionalismo multinível. Então, a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção CEDAW, da ONU, da década de 80, é um pilar fundamental. Os comentários do Comitê CEDAW, que é o órgão interpretativo autorizado da Convenção, fazem menção a direitos sexuais e reprodutivos, a acesso ao aborto legal, a políticas públicas nesse sentido. Né? Além disso, nós temos a Convenção de Belém do Pará, a Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, e faz todo sentido falar em prevenção da violência associada à ideia do aborto justamente por conta de todo esse cenário diagnóstico que nós pintamos e trouxemos antes. Então, há uma outra convenção fundamental aqui do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, da OEA, e, além disso, o próprio Sistema Interamericano, na comissão e na corte, tem vários casos julgados que versam sobre esse tema, e lembrando que da mesma maneira que no controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade aqui, ele produz efeitos, né, para todos, então todos os países, ainda que não sejam parte das demandas, são afetados por esses julgamentos, e há um caso que foi julgado no ano passado, que é o caso da Paloma Guzmán versus Equador, que eu queria destacar a vocês, porque infelizmente poderia ter acontecido, na verdade a Paloma, talvez muitas das Marias, muitas das Joanas e muitas das meninas brasileiras que também morrem nas mesmas condições. A Paloma foi abusada sexualmente na escola pelo diretor da sua escola e quando descobriu que estava grávida, ela ingeriu fósforo branco numa tentativa de suicídio que infelizmente se confirmou, ela foi até socorrida, mas infelizmente veio a óbito justamente por, enfim, ter se visto, né, como uma criança num cenário de violência sexual e com uma gravidez indesejada, com uma vergonha enorme de compartilhar isso à família, e isso fez com que ela tirasse a sua própria vida. Isso, obviamente, dentro de um cenário de ausência de política de educação sexual, de ausência de uma, enfim, uma resposta de repressão à violência adequada, né? Essa semana mesmo, né, houve um pronunciamento bastante contundente da própria Maria da Penha, né, que foi a grande inspiradora da Lei Maria da Penha no Brasil, falando, olha, desde 2006 tanto mudou do ponto de vista normativo e pouco mudou do ponto de vista fático. Então, a realidade de violência que alimenta esse ciclo. Então, isso só para trazer a vocês esses dados do direito internacional que devem colorir o nosso direito constitucional. A plataforma de ação de Beijing também traz vários enunciados sobre direitos sexuais e reprodutivos em relação aí às mulheres. Enfim, nós temos vários documentos de hard law, de soft law do direito internacional que corroboram com isso que a ministra Carmen afirmou aí no seu voto da DPF 54. Então, a DPF 54 foi o primeiro importante passo para nós começarmos a discutir esse tema, ainda que em hipóteses muito restritas, né? Existe até, enfim,
uma discussão médica sobre fazer bem a divisão do diagnóstico entre o que é anencefalia e o que é microcefalia, justamente para se enquadrar na hipótese da DPF 54, mas com essa nota crítica que eu falava a vocês, que aqui o importante não é só o dispositivo, é também toda a fundamentação que levou a essa decisão, trabalhando com essa ideia. Se não há vida potencial, então qualquer malformação em que não há vida potencial estariam autorizadas aí as práticas de interrupção da gravidez. Só que, infelizmente, nós ainda temos no cenário, sobretudo dos serviços médicos e de atenção médica, muito receio, ainda mais nessas épocas atuais, né, de retrocessos, de intolerâncias e aí perseguições até mesmo, muito receio em realizar a prática fora dessas hipóteses legais. E foi exatamente isso que aconteceu com o segundo precedente que eu trago aqui a vocês, que é um habeas corpus do Rio de Janeiro, em que 2 médicos foram denunciados pelo MP do Rio pela prática de aborto com o consentimento da gestante, né? Ou seja, havia o consentimento da gestante, eles realizaram a interrupção da gestação e foram aí indiciados pelo crime de aborto e formação de quadrilha, né? O relator desse habeas corpus foi o ministro Barroso. Esse foi um precedente bem importante. Há toda uma discussão, ele é um precedente da turma, ele não é um precedente do plenário. Isso, enfim, em parte uma questão, porque, obviamente, quando a gente está falando de controle de constitucionalidade concentrado e não difuso, como esse que é feito no habeas corpus, isso cabe, obviamente, ao pleno, mas aqui, nessas discussões, justamente, de um controle difuso, aparece aí no voto do ministro Barroso, que foi seguido a maioria, que a criminalização do aborto é incompatível com vários dos direitos fundamentais contidos na nossa Constituição, dentre eles a autonomia da mulher, os seus direitos sexuais e reprodutivos, a sua integridade física e psíquica e o princípio da igualdade, né? Que são aí, segundo o ministro Barroso fala nesse voto, o núcleo gravitacional da proteção das mulheres na Constituição de 88. E aí prossegue o ministro nesse voto, trabalhando com, enfim, aí avançando, óbvio que a gente está aqui, mais uma vez, controle de constitucionalidade não é concentrado, é difuso, então, portanto, o caso aqui só gera efeitos interpartes, não há qualquer abstrativização dos efeitos, ainda que o Supremo esteja já bastante acostumado em abstrativar o controle difuso, não foi o caso aqui, então, essas considerações do voto valeram para os 2 médicos aqui nas iniciais ali trazidas, que a criminalização do aborto antes de concluir o primeiro trimestre viola os direitos fundamentais da mulher e não observa o princípio da proporcionalidade. Eu acho que o grande ganho argumentativo desse voto é incluir a ideia da proporcionalidade, que não apareceu com tantas cores ou com tantas tintas na DPF 54, porque a grande estratégia da DPF 54 era justamente driblar a estratégia do aborto e mostrar que não era aborto. Aqui, a prática é do aborto. E enfrentando isso, o ministro Barroso traz, fazendo aí essa gradação, trabalhando inclusive com direito comparado, e ele traz exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Holanda, Austrália, trabalhando com essa ideia de que no primeiro trimestre haveria uma desproporcionalidade em criminalizar o aborto justamente por conta do direito à integridade das mulheres, seus direitos reprodutivos e à igualdade, né? Além de, e isso o ministro Barroso também destaca, essa ideia das interseccionalidades que a gente falava, como esse mandato de criminalização é desproporcional sobre as mulheres que são mais pobres. E aqui, ao trazer a experiência de direito comparado, o ministro Barroso traz o que ficou decidido na Alemanha, também pela via judicial, né? Foi o Tribunal Federal Alemão que decidiu essa matéria, que reconheceu que a proteção do feto é constitucionalmente irrelevante, mas desde que realizada em conjunto com a gestante. Ou seja, a necessidade de ter, obviamente, um olhar holístico aí sobre a situação, e não é um fla-flu, né? Isso eu acho que é o mais maniqueísta e perigoso nessas discussões, a gente não está aqui numa torcida, que ou você torce pelo feto ou você torce pela gestante, né? Obviamente, aqui um conjunto que precisa ser assim visto e assim compreendido para uma melhor solução, né? E avançando, o ministro Barroso fala que, o que se pretende é que o aborto seja cada vez mais raro e mais seguro, né? Ou seja,
com o julgamento e com o voto dele, já antecipando muitas das ideias que se espera venham na DPF 442, né? O que se pretende não é, obviamente, popularizar a prática do aborto, até porque cada mulher que já passou por uma hipótese de aborto, seja ela qual foi, seja qual experiência foi, não vai relatar como uma experiência prazerosa, como uma experiência, óbvio que não, é uma experiência de dor, é uma experiência de perda, é uma experiência de luto, cada mulher enfrenta de uma determinada maneira. Portanto, o que se pretende com esse cenário é que o aborto, né, ocorra de maneira menos frequente e quando ele ocorra, é que ele seja seguro, sobretudo para aquelas que têm menos acesso aos recursos de saúde, né? Há também um pano de fundo que já se desenhava, esse HC de 2016, então há um pano de fundo que já se desenhava aí com os fundamentalismos religiosos crescentes, e o ministro Barroso faz toda uma parte do voto dele trabalhando com a ideia da laicidade estatal, fala na objeção de consciência, né, fala na possibilidade, enfim, de que haja objeção de consciência, mas de que isso é uma escolha pessoal, não pode ser uma escolha estatal, não pode ser uma escolha institucional de um Estado que se pretende laico, e vota para conferir, naquele caso, mais uma vez, estamos falando de controle difuso, interpretação conforme a Constituição, dos artigos 124 e 126, que tutelam o aborto, né, para excluir de seu âmbito a incidência da interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, né? Então, esse já é o prenúncio, né? Acho que, enfim, tendo em vista, enfim, os pronunciamentos posteriores aí e por uma coerência argumentativa, já é um prenúncio de um dos votos da DPF 442, aí do ministro Barroso, né? Mas nós tivemos aí alguns caminhos também recentes que não foram tão felizes até chegar na DPF 442, que é o caso da DPF, é uma DI e uma DPF acumulada, que é da questão do Zika vírus, né? Eu trouxe aqui a vocês, eu não entendo nada de biologia, mas essa é a estrutura aí do Zika vírus, né? Parece até, né, com a Covid. Quando eu vi, eu olhei, achei que estava até pesquisando errado, mas aparentemente é isso. E eu preferi trazer essa foto porque, honestamente, eu até ia trazer uma foto de uma criança com microcefalia, mas não consegui. Não consegui, não achei adequado fazer essa exposição, então preferi trazer o protagonista da ação, que foi justamente o Zika, né, que foi, como eu falei a vocês, uma DI e uma DPF combinadas, em que se questionava a lei federal que tratava da adoção das medidas de vigilância de saúde relacionadas ao vírus da dengue, chikungunya e da Zika, né, os três, enfim, causados pelo Aedes. Foi, quem foi, enfim, o peticionário da iniciativa foi a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, né, que apontou diversas omissões do poder público no acesso à informação, cuidados de planejamento familiar e aos serviços de saúde, além da possibilidade de interrupção da gravidez nas políticas de saúde estatais para as mulheres grávidas infectadas pelo vírus da Zika, porque ele obviamente tem aí, e mais uma vez, né, a ciência e a pesquisa são as nossas aliadas, por comprovação médica, ele causa uma grande chance de causar aí microcefalia, né? E há, enfim, nas regiões que são endêmicas do mosquito, né? Houve um aumento vertiginoso aí de hipóteses de microcefalia. O Brasil é um dos países que mais registra nascimentos de criança com microcefalia no mundo, o que mostra que, de fato, aí, ainda que houvesse a política nacional, né, na lei, possibilitando a interrupção da gestação, há várias omissões aí do poder público nesse sentido. Só que aqui, infelizmente, já na pandemia, o Supremo decidiu não decidir, né? Essa talvez sejam as piores decisões, porque quando a gente tem uma decisão de indeferimento, a gente sabe o que nós estamos atacando ou quais são os argumentos do outro lado, que tá. Quando se decide não decidir, né, aí a gente fica no escuro, porque a gente efetivamente não consegue entender aí o panorama. Muito se especulou, né, os acompanhadores aí do Supremo especularam muito que foi, na verdade, uma postura para evitar um backlash legislativo, ou seja, para não acirrar essas forças, sobretudo conservadoras e religiosas, né, que cada vez mais se contrapõem à discussão do aborto, mas independente por qual razão que foi, o julgamento ocorreu no plenário virtual, né, que, enfim, se maximizou muito
sobretudo depois aí do trabalho remoto na pandemia. Então, em abril de 2020, a ministra Carmen apresentou no plenário seu voto pelo não conhecimento, né, para rejeitar o pedido porque não conheceu a ANADEP, a Associação Nacional de Defensores Públicos, como legitimada no rol do artigo 103 a instaurar o controle concentrado de constitucionalidade, né? Então, não analisou o mérito, sequer conheceu, né, justamente por reconhecer a ilegitimidade da associação. Há uma pressão muito grande para que o rol dos legitimados do artigo 103 seja lido de uma maneira inclusiva, já que o nosso controle concentrado ele tem as portas fechadas à legitimidade popular, né? Mas, segundo a ministra, a Associação Nacional dos Defensores não entrava em entidade de classe de âmbito nacional, não estaria agrupado aí dentro do que o Supremo reconheceu como entidade de classe do âmbito nacional. Acho que aqui nós tivemos uma dupla perda, né? Uma perda do ponto de vista da maximização do acesso ao controle concentrado, que é fundamental para a democratização da jurisdição constitucional, e uma perda de discussão do tema. Muitos ministros, né, como aconteceu no plenário virtual, muitos ministros, ao seguirem aí o voto da relatora, que foi pela maioria, ressalvaram aí seu posicionamento, o ministro Barroso foi um deles, ressalvaram seu posicionamento pela descriminalização do aborto, né, nessa hipótese aí do Zika vírus, mas de toda maneira foi a decisão por não decidir que o Supremo tomou. Isso tudo, né, nos deixa inseguros com relação ao porvir da ADPF 442. Né? A ADPF 442 tem como objetivo justamente trabalhar com a recepção dos artigos 124 e 126 do Código Penal de maneira geral, trabalhando com a ideia que esse mandato de criminalização absoluta do aborto, tirando essas hipóteses restritíssimas do Código Penal, não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, porque viola, entre vários princípios, o princípio da igualdade constitucional. Por isso que é uma DPF, porque é lei, entre aspas, pré-constitucional, né? A gente está falando de um paramento anterior e, portanto, falamos de recepção e não propriamente de inconstitucionalidade. E o pedido da DPF 442 está ali. É a pretensão que o STF exclua do âmbito de incidência dos dois artigos a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. Haja vista que ter um filho é um evento central na vida das mulheres, portanto, as condições de que dispõe para decidir se, como ou quando fazê-lo, concretizam os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da cidadania, na medida que conforma a capacidade delas de se autodeterminar, de forma a realizar seu projeto de vida. E prossegue a inicial falando que a criminalização do aborto gera condições injustas, porque submetem as mulheres riscos evitáveis de adoecimento e morte, bem como a tratamentos humilhantes e degradantes em momentos de intensa vulnerabilidade. Então, é esse o pedido vertido aí na DPF 442. A relatora, e por isso ela está aqui na fotinha, a ministra Rosa Weber, havia um pedido de liminar que foi negada, e a justificativa da negativa é justamente pelo desacordo moral razoável que há sobre a matéria. Essa expressão está lá no voto da ministra Rosa, trabalhando com essa ideia de que não seria o caso de dar isso numa decisão monocrática, e nessa mesma decisão, justamente por isso, justamente por esse desacordo, ela convoca uma audiência pública, e aqui eu acho que há, enfim, uma escolha exemplar, né, os mecanismos jurisdicionais deliberativos a corroborar aí com a formação e a discussão do tema no Poder Judiciário. Foi a maior audiência pública da história do Supremo, tanto em número de participantes como em termos de tempo, né, durou mais de 2 dias, mais de 80 associações se credenciaram a falar, tanto de um lado quanto de outro. Enfim, eu trouxe aqui em especial para vocês os principais argumentos contrários que apareceram aí nas peças dos amicus curiae que interviram na audiência em sentido oposto ao da inicial. O primeiro argumento é aquele que a gente já falava, da legitimidade do Poder Judiciário, que não cabe ao Judiciário discutir isso, que essa é uma questão do Legislativo. Como eu disse a vocês,
quiséramos nós estar aqui discutindo uma audiência pública no âmbito do nosso poder legislativo sobre um projeto de descriminalização do aborto, mas essa, infelizmente, não é a realidade brasileira. Aqui, a meu ver, novamente, a vocação contramajoritária e de proteção de grupos vulneráveis do Poder Judiciário é clara, né? É para isso que o Poder Judiciário foi feito. O pronunciamento do Poder Judiciário não obsta ou não elide que venha um pronunciamento do Poder Legislativo, como eu falei, essa dinâmica é tensa entre os poderes, e essa tensão que alimenta a própria Constituição. A vida constitucional não é pacata, a vida constitucional é essa mesmo, né? E é por isso que o direito constitucional é tão apaixonante. Portanto, o fato de ter um pronunciamento judicial não exclui a possibilidade de ter um pronunciamento legislativo também, né? Então, há de se cuidar aqui, e alguns entram até na esfera de que isso seria uma judicialização de uma decisão política. Não é uma decisão meramente política, não é só uma decisão de política pública, é uma decisão de política pública sobre direito, e novamente aqui o olhar dos direitos fundamentais e dos direitos humanos são muito bem-vindos à matéria, porque isso enquadrado dentro da ótica do direito humano do acesso ao aborto gera deveres estatais ipso fato, né? Então o Estado precisa ter uma política pública de atendimento a esses direitos. Então essa foi a primeira ordem de argumentos que apareceu com força nas manifestações contrárias. A segunda ordem de argumentos, a inviolabilidade do direito à vida. E aqui é curioso, né? Porque geralmente as vozes conservadoras ignoram o direito internacional dos direitos humanos como se ele não existisse. Mas nesse caso, se apegaram aí à literalidade do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece que a vida deve ser protegida, em geral, desde a sua concepção. E trabalhando com isso, que então valeria o marco desde a concepção, né? E lembrando, convenientemente, que existe o direito internacional dos direitos humanos. Aqui, novamente, o ministro Aruzgal sempre falava que a gente não lê a Constituição em tiras, a gente também não lê a Convenção em tiras. A Corte, tanto a Comissão quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são os intérpretes autorizados da Convenção, já contextualizaram o que significa esse em geral, e que esse em geral não pode significar, obviamente, em normas que reproduzam violência, estereótipos de gênero com relação às mulheres e que, obviamente, gerem aí morte ou risco à saúde das mulheres. Inclusive, nesse caso recente que eu citava a vocês, da Paloma Guzmán, a Corte reiterou essa ideia de que essa proteção em geral do artigo 4º não cobre todas as situações. Há um caso bem famoso contra a Costa Rica, que é o Artavia Murilo, que foi julgado em 2016, em que a Corte, a Comissão e depois a Corte trabalham muito bem com essa ideia da proteção da vida desde a concepção em relação à reprodução artificial, à fertilização in vitro, trabalhando com a ideia de que não há violação, porque essa regra é uma regra geral que permite variações, está sujeita, e essa expressão que aparece no voto do ministro Barroso, que aparece na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está sujeita à proporcionalidade, né? Então, isso como um elemento central aí nessa avaliação. E, em terceiro, um outro aspecto que surgiu sobretudo do ponto de vista médico, um desacordo sobre o início da vida. Então, o que isso geraria, se o feto sentiria ou se não sentiria, se é vida, se não é vida, retomando um pouco as bases lá que a DPF 54 trabalhando com essa ideia de que não era vida, portanto não era o aborto. Então, esse debate também volta aqui, enfim, né, com controvérsia médica. Nenhum dos médicos, enfim, que participou da audiência pública, né, e que, do ponto de vista sério e técnico, tenham aí respeitabilidade, trabalhou com a ideia de que, enfim, né, tentando descaracterizar essa discussão, que não se trata de uma discussão sobre quando a vida começa ou quando a vida, enfim, é formada, mas sim quando começam aí, enfim, as sensações, né, enfim, o que leva aí o feto a sentir ou não, né, alguma espécie de desconforto ou, enfim, alguma espécie de dosagem para começar a trabalhar ou tatear essas possibilidades. Óbvio, tinham outros argumentos, mas aqui eu, obviamente, não vou nem insultar a inteligência de vocês trazendo eles, porque daí são argumentos que, do ponto de vista jurídico, nem valem a pena ser trazidos aí, né?
que estão na ordem da moralidade, enfim, dos dogmas religiosos, e que daí, enfim, isso, né, obviamente não faz parte aí de um discurso jurídico dentro de um Estado laico. O que se espera da DPF 442, né? As expectativas são altas, né? Eu acho que há uma grande, enfim, o movimento feminista e o movimento de mulheres, né, tem uma grande expectativa sobre o que venha, né, desse julgamento, sobretudo como um contraponto aí, como um cenário de retrocesso, né? O que de fato se anseia é que a gente possa ver pela primeira vez, que nos outros casos, né, tirando, enfim, um exemplo de um determinado voto ou de outro, mas que haja uma postura institucional de julgamento com perspectiva de gênero, né? E isso, não porque eu quero, não porque a professora Stefânia quer, porque a gente acha esse tema bacana, porque, obviamente, a nossa Constituição e os tratados internacionais que o Brasil faz parte demandam, né? Há suporte jurídico para respaldar esse dever do Poder Judiciário. E aqui, obviamente, lembrando esse status especial que os tratados de direitos humanos possuem, né, dentro da realidade constitucional brasileira, e ressaltando que no ano passado, o ministro Fux, um dos primeiros atos da presidência do ministro Fux foi firmar um acordo de cooperação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente para a aplicação da convenção e da compreensão da convenção aí, uma compreensão adequada, contextualizada e sistemática da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, obviamente, aqui não é só porque a gente quer que haja um julgamento com perspectiva de gênero, é porque deve haver um julgamento com perspectiva de gênero. E essa é uma outra perspectiva que eu acho que é fundamental quando a gente se apropria do tema no âmbito constitucional. Incluir o aborto na agenda constitucional é gerar ao Estado esses deveres, é expressamente colocar, né, dentro dessa linguagem de que é um dever do Estado, pelo seu poder judiciário, assim fazê-lo. E julgar com perspectiva de gênero obviamente, concretizar o princípio constitucional da igualdade, né? Então, a ideia é que a jurisdição, né, no acesso à justiça, remedie as relações de poder assimétricas, as situações estruturais de desigualdade e leve em consideração a presença de estereótipos discriminatórios de gênero na produção e na interpretação normativa. Então, estamos falando do Código Penal da década de 40. Quais eram os estereótipos de gênero que levaram o legislador a pensar a norma daquela maneira? Quais são os estereótipos que levam ainda a se interpretar esses artigos da maneira que eles são interpretados, né? De que maneira o desbalanceamento que a proibição do aborto gera na vida de homens e mulheres, né? Como essa desproporcionalidade tem que ser levada em consideração, é o ponto 1, né, a ser enfocado e é a premissa da qual se deve partir. Estamos diante de uma relação assimétrica de poder, de uma situação estrutural de desigualdade e faz parte do trabalho jurisdicional corrigir isso. Corrigir como? Né? Se a gente espera um julgamento com perspectiva de gênero, como é que se pode dar um julgamento com perspectiva de gênero dentro desse caso? Bom, aqui, né, isso, enfim, eu vou passar bem rápido, porque vocês já tiveram e foi objeto de uma aula super interessante com a professora Stefânia, mas é colocar o princípio da igualdade no centro do palco, né? Julgar com perspectiva de gênero é trazer a ideia da igualdade e da não discriminação, o direito à diferença como um marco constitucional fundamental, identificando as diferenças e garantindo que as diferenças sejam produtoras de reconhecimento e de proteção, e não justamente de desproteção, né? Como a gente vem aí incessantemente nessas aulas falando para vocês, são lentes interpretativas que a gente coloca diante dos nossos olhos para identificar como as características, os papéis e as funções de gênero geram aí esse desbalanceamento, né? Essa ausência de igualdade de oportunidades, né? O que uma gestação indesejada gera na vida, por exemplo, de uma mulher e o que uma gestação indesejada gera na vida de um homem. As consequências são profundamente desiguais e, portanto, esse filtro interpretativo precisa estar presente e isso precisa ser levado em consideração. E aí, só de modo bastante rápido, né, para levar adiante uma metodologia que considere o gênero como julgamento, o primeiro passo é fazer essa identificação e essa avaliação. O segundo passo é estabelecer um ônus argumentativo que passe
por esses estándares. E, em terceiro passo, o teste da proporcionalidade. Então, primeiro, detectar as circunstâncias estruturais que perpetuam essas violações, né? Então, a jurisdição constitucional, ao julgar esse tema, tem que ter em conta essa complexidade, tem que dialogar com esses dados. E não é por isso que o Supremo, ou seja lá quem for decidir, está, enfim, se metendo aonde não deve. Claro que não. É fundamental que se tenha esse diagnóstico, que é social, econômico, cultural, político, para que, obviamente, o julgamento seja, né, contextualizado. Ainda, a ideia da audiência pública, né, atendeu ao requisito de ampliar o que o Peter Heber chama aí do círculo de intérpretes da Constituição, né? Então, não só todas as instituições do sistema de justiça, como todas as instituições que estejam querendo debater o tema e sejam afetas ao debate do tema, devem estar incluídas no debate, né? E a gente tem que partir de um diagnóstico claro da realidade. E aqui é muito difícil, porque os dados são invisibilizados, a desarticulação das políticas públicas de atendimento tem esse primeiro e direto efeito nefasto, que a gente não tem uma precisão correta de que realidade nós estamos falando, né? A gente não teve nem censo, né, no Brasil, então é fundamental para políticas públicas adequadas de proteção de direito, é fundamental que a gente tenha diagnóstico, tenha dados para poder pensar adequadamente esses indicadores. Identificado e avaliado, o segundo passo aí é olhar para o direito, né? Qual que é o marco normativo aplicado? Conforme, obviamente, um filtro de constitucionalidade e convencionalidade, né? De que maneira esse marco normativo trata essas desigualdades que foram detectadas no primeiro passo, né? Ainda, ao trabalhar esse cotejo, sempre usar uma, né, parece besta lembrar, mas a linguagem é um instrumento de poder, portanto, uma linguagem que seja inclusiva, que não inviabilize, que coloque as mulheres como protagonistas desse debate, né? E também dialogar com esses precedentes, né? Com isso que a gente trabalhava, com a DPF 54, com o HC, com a DPF do Zika vírus, e fazendo essas pontes com o direito interno, com o direito internacional, os casos da Corte Interamericana, trabalhar com o exemplo da Argentina, né? Que é um país que tem, enfim, tá na mesma região que nós, submetidas aos mesmos tratos de discriminação institucional, estrutural, né? Então, dialogar com essas várias hipóteses, né, para a construção da argumentação. Esse segundo passo é um passo de se desincumbir do ônus argumentativo, né, olhando a realidade e trabalhando os marcos normativos que são incidentes. E aí, por fim, o teste da proporcionalidade, né, que tem, por isso que eu destacava lá no voto do ministro Barroso, destacava também na Corte Interamericana, porque isso é fundamental para o julgamento com perspectiva de gênero, né, olhar o contexto, entender a complexidade, ver quais são os elementos da discriminação, né, de natureza objetiva e subjetiva que incidem no caso, e reconhecer as discriminações, tanto as mais expressas, as mais à frente, o aborto eu acho que é muito claro, né, mas às vezes as discriminações são mais sutis e também precisam ser reconhecidas. Há também um outro marco teórico, e esse a gente trabalhou bastante no artigo que eu e a professora Stefania escrevemos, que é a professora Catherine Bartlett, trabalha com essa ideia de perguntar a questão feminina, né, the women question. Então, o que significa trabalhar com a the women question? Então, ela fala que é fundamental, né, perguntar se as mulheres foram deixadas de lado, foram excluídas do debate, né, e como essa omissão pode ser corrigida. Como julgar, perguntando essa questão feminina, faria diferença dentro desse cenário de exclusão. Porque, obviamente, né, isso vai nos mostrar aí como as normas jurídicas, em especial as normas que proíbem o aborto, têm esse impacto desbalanceado com relação às mulheres. Então, elas até podem parecer neutras e objetivas, mas elas não são, elas geram resultados desproporcionais. E aí, ao se questionar a women question, nós buscamos alternativas interpretativas que nos gere, enfim, uma interpretação que seja mais adequada e mais em consonância com o postulado constitucional da igualdade. Então, é isso, né? É tudo isso que a gente espera que o Supremo faça ao julgar a DPF 442. É esse o desafio que se coloca,
né? Existe muita discussão e muita contraposição com relação a quando isso será feito, né? Quando, enfim, o Supremo pode ou deve, enfim, deixa eu ver, vocês ainda estão vendo a tela ou vocês já estão me vendo? A tela, Melina, está ainda compartilhando. Primeiro controle, deixa eu parar a apresentação. Então, há muita contraposição de quando, eventualmente, o Supremo deveria fazer isso, né, por conta de todo esse cenário, enfim, que a gente já detalhava antes, mas a questão fundamental é que isso precisa ser feito, né, nós continuamos contabilizando aí estatísticas horrorosas em matéria de direitos humanos das mulheres, de proteção às meninas, do projeto de vida que nós queremos dar às meninas que crescem na nossa região e no nosso país. Portanto, eu acho que é fundamental que a gente leve esse debate adiante, e como eu disse, eu sei que ele é um debate difícil, ele passa por desacordos morais, passa por desacordos políticos, passa por desacordos, enfim, de visão e de compreensão do mundo, mas o lugar para fazê-lo é aqui, né? Quem pode e deve fazer esse debate com a seriedade, com o respeito e com a pluralidade que ele tem é justamente no âmbito da academia, e, enfim, por isso que queria compartilhar com vocês essas ideias. Como eu disse, gostaria muito de ouvi-las, né? Eu acho que esse é um tema que necessariamente, né, se constrói na pluralidade, então gostaria realmente muito de ouvi-las aí, para que, enfim, a gente avance nessa pauta que é central dentro da persecução do constitucionalismo feminista e de um direito constitucional que seja efetivamente comprometido com a igualdade. Era isso. Excelente, Meia. Eu queria fazer alguns comentários, acho que foi bem ampla a discussão, e um dos comentários é em relação, eu coloquei aqui a decisão do Reino Unido sobre o aborto, e nesse caso tem um trecho que eu queria ler para vocês, que basicamente vai tratar da discussão não só na perspectiva do que se tem colocado do direito à vida, porque acho que essa é uma discussão bastante complexa, né, do início da vida, mas acho que a questão da mulher ser um instrumento, né, e não um fim em si mesmo, ou seja, o corpo da mulher como instrumento a favor da vida de outrem. E, além disso, outra questão que é importante ressaltar antes de eu ler esse trecho é que a gente tem visto muita discussão, especialmente de uma visão mais conservadora, inclusive de mulheres, como se quem defendesse a descriminalização do aborto fosse a favor da morte de criancinhas ou de fetos. O que é importante ressaltar é que nos países em que foi descriminalizado o aborto, normalmente os índices reduziram. E por que os índices de abortos reduzem nesses países onde o aborto é descriminalizado? Porque as mulheres que desejam fazer o aborto podem gritar por socorro, porque normalmente essa não é uma decisão de contracepção e nem é uma opção, geralmente é numa falta de opção e no momento de desespero, mas quando elas podem gritar por socorro, normalmente tem uma rede de proteção que vai acolher de alguma maneira essa mulher e também dar proteção a essa criança, que pode fazer com que ela desista de alguma maneira dessa decisão. E outra questão para colocar é que a maioria dos países, de fato, teve a descriminalização do aborto por decisão de suas Supremas Cortes, há quase 50 anos atrás, há quase meio século. A gente está falando ali de 73, que, a partir da decisão dos Estados Unidos, veio uma série de decisões também nas cortes europeias, inclusive na Itália, país extremamente católico, a gente tem a descriminalização do aborto desde 1973 também. Então, isso para dizer que a gente está meio século atrasado em relação ao debate, e a gente não vê
também uma perspectiva de um debate racional com a maioria dos homens no Congresso Nacional. Se vocês lembrarem, a PEC 181, que discutia a proteção da vida no artigo 5º desde a concepção, era uma comissão de 18 homens e uma mulher, e de 18 homens com essa ala conservadora que se arvora de uma interpretação cristã equivocada de tratar as mulheres como seres meramente reprodutivos, né? E isso viola a nossa dignidade da pessoa humana. Então, quando a professora Melina coloca como direito humano ao aborto, porque nós temos direito a ter autonomia sobre o nosso corpo. E, nesse sentido, então, eu queria ler um trechinho da decisão da Suprema Corte inglesa, que eu compartilhei para vocês. Deixa eu ver só se eu consigo acessar aqui, porque realmente o Teams, para mim, ele trava bastante meu computador, mas consegui. Então, é o trecho de um caso sobre a compatibilidade da lei sobre aborto da Irlanda do Norte com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. O trecho diz o seguinte: o ponto de partida para qualquer discussão sobre as questões jurídicas deve ser o direito de todos os seres humanos, homens e mulheres, de decidir o que deve ser feito com seus próprios corpos. Este direito há muito foi reconhecido pela Common Law. É a razão pela qual o consentimento é necessário para o tratamento médico invasivo, mesmo que bem intencionado. E eles citam os casos. Também é reconhecido pela Corte Europeia, Verpreet versus Reino Unido, onde foi dito que a noção de autonomia pessoal é um princípio importante, subjacente à interpretação de suas garantias. Para muitas mulheres, engravidar é a expressão dessa autonomia, a realização de um desejo profundo. Mas para as mulheres que engravidam ou que são obrigadas a levar uma gravidez até o fim contra a sua vontade, podem haver poucas invasões maiores em sua autonomia e integridade corporal. O ponto é vividamente defendido no famoso artigo do professor Thompson, reimpresso em The Working, The Philosophy of Law. Você acorda de manhã e se vê de costas, um para o outro na cama, com um violinista inconsciente. Um famoso violinista inconsciente. Foi descoberto que ele tinha uma doença renal fatal. E a Sociedade dos Amantes da Música examinou todos os registros médicos disponíveis e descobriu que só você tem o tipo de sangue certo para ajudar. Portanto, eles sequestraram você. E na noite passada, o sistema circulatório do violinista foi conectado ao seu, para que seus rins possam ser usados para extrair venenos do sangue dele e do seu. O diretor do hospital agora lhe diz: olha, lamentamos que a Society of Music Lovers tenha feito isso com você. Nunca teríamos permitido se soubéssemos. Mesmo assim, eles conseguiram, e o violinista agora está conectado a você. Desligar você seria matá-lo, mas não importa, é apenas por 9 meses. Até então, ele terá se recuperado de sua doença e pode ser seguramente desconectado de você. Não pode haver dúvida de que a mais grosseira invasão de seus direitos legais aconteceu. A questão é se você agora tem o dever legal de suportar essa invasão pelos próximos 9 meses. Por definição, estamos considerando aqui os casos de mulheres e meninas que não queriam engravidar de jeito nenhum, ou que experimentaram a alegria de uma gravidez desejada, chegaram à agonizante conclusão de que, devido às anomalias fetais, não desejam mais levar a gravidez a termo. É claro que haverá mulheres que decidirão que desejam continuar a gravidez, apesar das circunstâncias. Qualquer mulher ou menina que se encontre em tal situação e deseja um aborto terá feito sua própria escolha moral. Frequentemente, uma escolha moral muito difícil. A questão é se outros,
muitos dos quais nunca serão colocados nessa situação, têm o direito de fazer uma escolha moral diferente por ela e impor-lhe a obrigação legal de levar a gravidez até o fim. Então, esse caso, quando eles trazem essa situação da Associação dos Amantes da Música, permite colocar a visão para os homens. Se os homens aceitariam que o seu corpo fosse apenas instrumento a favor da vida do outro. Então, acho que a gente precisaria também deslocar a discussão para sair do direito à vida e para colocar sobre a liberdade, né? E de uma liberdade igual entre homens e mulheres sobre o seu próprio corpo. A gente sabe que a questão religiosa, ao longo da história, coloca o sofrimento como um valor, como algo bom, né? Para você alcançar, num outro momento, pós-vida, o paraíso. E isso, na maioria das religiões, uma justificativa de que sofrer é bom. Mas muito desse sofrimento colocado sobre os ombros e sobre o corpo das mulheres. Então, é preciso desmistificar, né? E é preciso racionalizar o debate. Lógico que é importante o debate do ponto de vista da saúde pública, da saúde reprodutiva e do número de mortes de aborto, mas também é preciso começar a levantar a ideia de que as mulheres são livres e que isso significa também a liberdade sobre o seu corpo e de que a mulher é um fim em si mesma. Enfim, então, essa fala que a professora Melina coloca, tanto do voto do ministro Barroso e também do Asking the Woman Question, eu acho que ele é bem importante sobre esse viés da proporcionalidade do impacto, a gente já falou isso em algumas aulas, mas isso em todas as dimensões. Eu tenho visto agora muitas mulheres me procurando, porque trabalho também com a questão da previdência, para verificar por que a pensão por morte veio num valor tão reduzido. Na verdade, a reforma da Previdência fez isso, né? Ela reduziu a pensão por morte para 50%, com adicionais de 10% para quem tem filhos, ou seja, outros dependentes. Mas o impacto disso é sobre a vida das mulheres, porque se a gente pegar os dados estatísticos da Previdência Social, a maior parte dos pensionistas da Previdência são mulheres. Então, o impacto vai se dar sobre a vida das mulheres e não sobre a vida dos homens. Então, é preciso, no processo de elaboração de lei, pensar nesses impactos. E lógico que quando a gente chega no judiciário, o judiciário tem a obrigação de aplicar a Constituição Federal e aplicar também as convenções e tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. E, nesse sentido, tentar corrigir as inconstitucionalidades e incompatibilidades com os tratados internacionais existentes, especialmente nesse impacto e nessa desigualdade não pensada, porque o retrato do Congresso é um pouco do que a gente tem visto, né? Está dando até um mal-estar acompanhar toda a política nacional, sob pena da gente não conseguir resistir psicologicamente a esse período da pandemia, aliado à política de destruição num projeto. Mas, enfim, eram essas as considerações, Melina, e acho que a gente precisa avançar realmente nessas temáticas e usar esses precedentes para dizer, olha, isso já foi decidido, a gente tem que partir daqui para frente, sob pena da gente entrar num período de retrocesso grande. E parabéns pela aula, pela apresentação, foi ótima, como sempre. Obrigada, Steph, eu super agradeço. Você deixa a palavra aberta. Eu vi ali a professora Stefânia pôs as indicações ali no chat,
né? E isso que você falava do sofrimento, né? Com uma valorização no discurso religioso, o próprio ministro Peluso fala isso no vídeo da Débora Diniz, da Vida Severina. Ele fala que o sofrimento não é algo que viola a dignidade humana, né? Isso por si só não era um fator, enfim, para autorizar. Então, realmente, as indicações ali ficam para, se vocês puderem ver, né, que é um material muito, muito valioso. Então, não sei se alguém eventualmente tiver mais alguma dúvida ou uma questão, se não, pelo adiantado da hora, encerramos aqui a nossa aula e ficamos, então, não na semana que vem, na outra semana, eu acho que é depois do Carnaval, né, o nosso próximo calendário, aí agora eu já não me lembro se é com a professora Vera ou com a professora Elô. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, a próxima terça-feira é terça de Carnaval, então temos 2 semanas de intervalo e voltamos ali no dia 23 com a professora Vera, aí já se encaminhando nos finalmente dessa nossa disciplina, que foi uma primeira de muitas iniciativas, espero que veremos aí nascer dentro da nossa faculdade. Não sei se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, fazer uso da palavra. Não? Então é isso, Steph, sempre uma alegria te ver, Gustavo, sempre super obrigada por todo o apoio aí, nessa e nas outras empreitadas aí que a gente leva adiante, desejar a todos e a todas uma ótima semana e que continuem se cuidando. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana gente. para vocês. Obrigada. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau.